Que é essa tal da jornada do fotógrafo? Eu quero mostrar para vocês como é possível um fotógrafo, uma empresa de fotografia, né, um negócio de fotografia, ser um negócio que fatura muito dinheiro. Muitas pessoas não acreditam nisso aqui, não acreditam que é possível um fotógrafo ou uma empresa de fotografia chegar a faturar até 50 mil reais. Tem gente que acha que isso é surreal, impossível. Gente, isso é perfeitamente possível. Eu falo isso porque eu atinjo esses valores e eu conheço pessoas que passam disso aqui facilmente. Ao mesmo tempo, eu conheço gente que tá travada ali nos primeiros marcos ali da jornada e estão travados e não conseguem avançar. Às vezes a pessoa não avança porque ela não tá usando as ferramentas certas, às vezes ela não avança porque ela não tá se esforçando o suficiente, não tá se aperfeiçoando o suficiente, aperfeiçoando o seu negócio, e às vezes a pessoa simplesmente não avança porque ela não acredita, porque tá acomodada, porque aquilo ali tá bom pra ela. Nada de errado você achar que tá bom, você ganhar ali 2 mil, 4 mil reais por mês. Nada de errado você achar que tá bom. Mas, se você acreditar, você chega mais longe. Olha só, eu tenho uma história pessoal com isso, interessante, assim, né? O primeiro contato que eu tive com fotografia profissional de verdade foi quando eu casei. Quando eu casei, eu tive meu primeiro contato, assim, com a fotografia profissional. Que eu tive que contratar uma empresa pra poder fotografar, fazer foto e filmagem do meu casamento e tal. E na época eu peguei indicação de um amigo, né? Um amigo que tinha acabado de casar também, ele me indicou a empresa, a gente gostou das fotos, porque tinha visto o álbum desse meu amigo, e aí a gente foi lá e contratou a mesma empresa. Nessa época, assim, gente, eu era muito pobre. E eu casei super cedo. Eu tinha 21 anos, a Letícia tinha 20. A gente não tinha dinheiro pra fazer um festão nem nada. Então, assim, a gente casou, fez uma festa super simples, né? Não foi um festão de casamento, foi uma coisa bem simples. E a gente contratou uma empresa barata pra fazer foto e vídeo do nosso casamento. Eu lembro que na época, isso, claro, já tem muito tempo, né? Eu casei vai fazer 19 anos. A gente vai completar 19 anos. Na época eu paguei R$900 pela foto e vídeo do meu casamento. Paguei R$900. E pra mim, aquele valor era uma referência. Aquilo era uma referência pra mim. R$900 por foto e vídeo, né? E os caras foram lá, fotografaram. Na época era filme ainda, né? Fotografaram com filme, filmaram. O meu casamento é filmado em VHS. Mas enfim, essa era a referência que eu tinha. A visão que eu tinha do mercado era aquela, assim. E aí passaram-se os anos foram passando. E eu comecei a estudar fotografia, comecei a me interessar e tal. E lá em meados de 2007, mais ou menos, eu casei em 2002, né? Lá em meados de 2007, quando eu tava bem no início, assim, da fotografia, eu resolvi fazer um curso, né? Eu entrei lá para um curso do Fotoclube Bandeirante aqui em São Paulo, e aí esse curso era um curso muito legal com um fotógrafo de casamento que era super famoso em São Paulo, tá? O Celso Vick, um grande amigo meu até hoje. E aí, quando eu fiz aquele curso, e no curso ele começou a falar da fotografia de casamento, do mercado, dos valores e tal, eu tinha na minha cabeça, assim, eu tava começando a minha carreira na fotografia, e eu tinha na minha cabeça, assim, poxa, na minha cabeça, um casamento custa 900 mil reais, né? Então, não sei o que, isso era o que eu tinha na cabeça. 4 casamentos no mês, você faz 4 mil reais. Essa era a visão que eu tinha. E aí, de repente, eu tô lá no curso e o Celso, cara, sensacional, ele tinha uma empresa, assim, super famosa na época e tal. Ele chega no curso e chega falando que cobrava 5 mil reais, isso na época, né, 2007. Cobrava 5 mil reais por foto e vídeo. Daí eu falava, não é possível. Tá louco, né? Tipo, surreal, imagina. Ele, não, esse é um valor normal. Era um valor super normal, assim, para empresas no patamar da dele, lá na época. Era 5 mil, 6 mil, às vezes mais, cobrava até mais. E aquilo brilhou meus olhos, assim, eu falei, caramba, é muito dinheiro? Eu tinha uma visão do negócio e, de repente, a minha visão se expandiu. Aquela minha visão de que, assim, dava para fazer uns 4, 5 mil por mês, trabalhando pra caramba. De repente, a minha visão se expandiu pra, dá pra fazer 20 mil. Aquilo mudou minha visão de uma tal maneira que, a partir daquele momento, as minhas metas mudaram completamente. Eu mudei totalmente as minhas metas. Então, assim, na minha cabeça que eu imaginava que era possível fazer uma coisa, eu passei a acreditar em algo maior. Eu passei a acreditar que era possível fazer mais. Eu acreditava que 4, 5 mil era o normal. E de repente eu passei a acreditar que 20 mil era muito normal. Era bem mais normal. Só essa mudança de visão, só o fato de eu mudar essa visão e ter essa noção me fez ampliar as minhas metas e acreditar que eu era capaz de atingir coisas melhores. Até que, assim, eu fui me desenvolvendo na carreira, fui crescendo, até o ponto de chegar a cobrar 17 mil reais por um casamento. E eu cobrei 17 mil reais por um casamento que nem fui eu que fotografei, foi a minha equipe que fotografou. Tudo isso simplesmente pelo fato de eu ter mudado a visão, de ter crescido, de ter mudado a maneira como eu enxergava o mercado. Olha só, é tudo uma questão de acreditar, é muito louco isso, né? Se você acredita que você é capaz de fazer mais, você consegue, você vai atrás. Agora, se você fica ali pensando no pouco, no pequenininho, você vai ficar ali no pequenininho também. A gente tem que sonhar grande, né? Tem que sonhar com as estrelas
estrelas para atingir a lua. Coisas assim, então tem que pensar grande. E muita gente não tem essa noção e acaba não crescendo no mercado de fotografia. Por que não tem essa noção? Porque tá acomodado, porque tá travado ali no começo e tal, ou não acredita que é capaz de fazer mais. E eu quero que vocês tenham essa visão também, de que é possível chegar aonde você quer com a fotografia. Aí eu vou dar algumas dicas aqui sobre essa questão da jornada. Aqui a jornada eu dividi ela em alguns marcos, né? Vamos lá. Eu separei aqui, ó. 1K, 2K, 4K. O K significa 1000, né? Então assim, é 1000, 1000, 2000, 4000, 10.000, 15.000, 50.000. O que você precisa fazer para atingir esses marcos? Vamos lá. Vou até ampliar a tela aqui para ficar mais fácil. Quem tá vendo no celular, né? Às vezes tá muito pequenininho. Por exemplo, um iniciante com celular. É possível você faturar até 2.000 por mês só com celular, fazendo ensaios. Se você cobrar da maneira certa, montar os pacotes do jeito certo e você oferecer o trabalho do jeito certo, você consegue sim fazer R$2.000 usando só o seu celular. Isso aqui é a área do iniciante. Para mim, isso aqui é a área do iniciante. Então, essa aqui é a área do iniciante. O iniciante pode facilmente chegar nesse patamar. Mas você não vai querer parar por aqui. É claro que você vai querer avançar. Tanto é que assim, eu duvido, é possível, mas eu duvido que você vai chegar nos 2.000 com o celular. Porque antes de você fazer isso, quando você estiver no primeiro marco aqui, você vai querer comprar uma câmera e vai querer avançar. Você vai querer ir mais além. E aí você vai comprar uma câmera e vai avançar. E vai mais além. E aí você pula para o segundo marco. Quando você já tem uma câmera DSLR de entrada. Com uma câmera na mão, com uma DSLR de entrada, uma câmera que nem uma T7, essa aqui, ó. Essa aqui é uma T7 que eu tenho. Tem a T7, tem a T100, tem a T5, tem Nikon D3000, D5000, D7000, várias câmeras que são consideradas câmeras de entrada. Com uma câmera dessa, você já consegue ir mais além. Primeiro que você vai levar a coisa mais a sério, né? Você vai investir na câmera, agora o bicho pegou, agora tem que levar o negócio a sério. Vai dedicar mais tempo e vai fazer mais ensaios, vai aprender a cobrar melhor e a coisa vai melhorando, vai evoluindo. Você vai incluir ali mais produtos no seu leque ali para você oferecer para o cliente. Então você vai continuar no mundo dos ensaios, gestante, família, bebês, até de repente você quiser fazer ensaios sensuais, né? É um mercado que está em grande alta aí também, né? Principalmente por causa da pandemia. Com uma câmera DSLR de entrada você vai conseguir avançar mais ainda. Você pode chegar a atingir aí R$4.000 de faturamento por mês, usando as técnicas corretas e aprendendo a vender mais para o mesmo cliente. E aí tem aqueles que vão querer avançar mais ainda. E aí para onde você avança depois? Você já está no mundo dos ensaios, mas você quer avançar, você quer que sua empresa cresça. Aí você vai entrar no mundo dos eventos. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria. E começa com eventos menores, né? Por exemplo, eventos infantis, batizados. É um mercado bem grande. Tá parado na pandemia, mas vai voltar. Para 2022 a coisa vai estourar, né? Eventos infantis, batizados, festas infantis, às vezes até eventos corporativos de fim de ano, todo tipo de evento, aglomeração de gente, sempre precisa de um fotógrafo. E esse é um baita no mercado legal. Os ensaios, escolas, né? Fotoescola é um mercado tão inexplorado, é um mercado tão mal explorado, eu acho uma coisa super interessante, né? Porque assim, tem tanta escola, principalmente escolinha no Brasil, são 300.000 escolas infantis no Brasil, e um monte dessas escolinhas são as escolinhas de bairro. Gente, essas escolinhas são uma mina de ouro. Quem aqui tem filho pequeno, quem aqui nunca comprou uma foto do filho lá no Dia das Mães, ou sei lá, aquelas fotos, aqueles retratinhos feitos com mini estúdio na escola, assim, da criança, uma fantasia de alguma coisa, festa junina, sei lá, alguma data comemorativa. Foto escola, você consegue na mesma escola vender fotos para os mesmos alunos, para as mesmas mães, 4 vezes no ano, no mínimo, em épocas temáticas, né? 4 vezes no ano, pelo menos, numa escola. Você fecha uma parceria com uma escola legal, você vai 4 anos lá, e além disso você ainda constrói uma lista de clientes, porque essas crianças que você fotografou e vendeu as fotos para os pais, se você pegar o contato deles, você tem uma lista de clientes para você prospectar depois outras coisas. Os eventos, por exemplo, batizados, festas infantis, aniversários, sessão de família, gestantes, você prospecta, você cria uma lista de clientes enorme. É um mundão isso aqui, né? Trabalhar com freelance de casamento. Quem entra no mundo dos casamentos geralmente começa como freelance. Ninguém entra no casamento de cabeça. Eu não recomendo também. O ideal se você quer entrar no mundo dos casamentos de verdade, fazer casamento de verdade, você vai entrar como um freelance. O que é o freelance? É aquele cara que vai de segundo fotógrafo, que vai às vezes de terceiro fotógrafo, ou um assistente. Esse é o freelance. Sabe, vocês têm noção de quanto ganha um freelance de casamento? Eu não sei os valores de todas as cidades, de todos os lugares, mas aqui em São Paulo, a gente tá pagando assim na faixa entre 600 a 800 reais por um freelance de casamento e no casamento como segundo fotógrafo. Eu não fecho nenhum casamento com menos de 2 fotógrafos. Então é sempre eu e mais um. Quando eu levo o meu segundo fotógrafo, é 800 reais. Pro cara ir lá comigo, fotografar, vai fotografar a noite toda, vai trabalhar pra caramba, claro, né? Só que ele volta pra casa e dorme tranquilo, porque ele não precisa nem editar as fotos, ele só me entrega o cartão de memória e acabou.
O trabalho dele acaba ali. Eu tenho amigos que só vivem de freelance de casamento. Tem um amigo que agora a pandemia quebrou um pouco as pernas, né? Por causa do lance dos eventos. Mas assim, o cara vivia de sexta, sábado e domingo em eventos de casamentos, fazendo freelance para várias empresas diferentes. E ele só fazia isso. Trabalhava na sexta, sábado e domingo. Passava o resto da semana tranquilo. E não precisava editar foto. Ele só ia lá, fotografava, entregava o cartão de memória e boa. Ia para casa e só curtia. E ele vivia assim e tava feliz da vida. Mini estúdio para retratos, produtos. É um mercado também bem interessante. Principalmente produtos. Tá crescendo muito esse mercado de produtos. Porque as pessoas foram pra internet empreender. Então as pessoas precisam de fotos. Né? Nesse patamar aqui, que você vai precisar investir um pouco mais em equipamentos, você vai ter uma sua câmera, você vai precisar de um flash, você vai precisar de um computador, é claro, tem um certo investimento, mas é um outro patamar, né? Você vai investir o dinheiro que você já ganhou. Câmera, flash, laptop, às vezes uma segunda câmera para você, ainda mais se você for trabalhar com casamentos ou eventos, é bom ter uma segunda câmera. Nessa faixa aqui, sua empresa pode faturar ali 15 mil, às vezes até mais. Se você se esforçar, você vai faturar mais do que isso por mês. E não tá bom? Né? Chegar a fazer aí mais de 5 dígitos por mês com o seu trabalho de fotografia, fazendo algo que você gosta. E o último marco aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, profissional de alto nível. Vocês podem chegar nesse ponto sim, se trabalharem da maneira correta, seguir os passos certinhos e ter paciência. Não é algo que você vai fazer da noite pro dia. Ninguém vai virar fotógrafo de 50 mil reais por mês da noite pro dia. Isso aqui pode levar anos pra você chegar nesse patamar. Só que quem tá com pressa? Eu não tenho... Você tá com pressa? Eu não tô. Né? Então assim, que leve 10 anos pra você chegar nesse patamar. Se você ficar 10 anos fazendo o que você tá fazendo hoje, aonde você vai chegar? Fala pra mim. Devia ter feito um slide pra isso. Se você ficar 10 anos fazendo o que você tá fazendo hoje, aonde você vai chegar? Quem é que chega nesse patamar aqui? Aí já é um profissional de alto nível. Aí é trabalhado com o mercado corporativo. Que nem eu trabalho muito com o mercado corporativo. Tô fotografando muita empresa. O meu trato não é nem com as pessoas, é com as empresas. As empresas estão me contratando. Eu tô entrando nesse mercado e tá funcionando super bem pra mim. Casamentos. O mercado de casamentos é um mercado bilionário. E movimenta muito dinheiro e os contratos de casamento são caros mesmo. Um estúdio comercial. Digo um estúdio comercial que é um estúdio de verdade. Aí você tem lá um ponto comercial, um estúdio, você pode atingir valores altíssimos com um estúdio. Área de publicidade, eu já trabalhei com a área de publicidade também, não é o meu forte, eu não curto. Mas teve uma época que o meu escritório ficava num coworking, né? E nesse coworking eu dividia o espaço com uma agência de publicidade. A gente tava meio que no mesmo espaço. E aí é inevitável a gente fazer um certo networking, porque a gente tá ali junto, se vendo todo dia, sai pra almoçar junto às vezes. Era um espaço de coworking, um espaço aberto, então a gente tava sempre junto. E aí, uma vez, essa empresa de publicidade me convidou pra... Lei, faz um orçamento pra gente aí, a gente precisa fazer umas fotos assim assados pro banco, Santander e tal, na época. E eu falei, beleza. Eram tantas fotografias que eles precisavam lá, várias diárias de trabalho. E aí, na hora, eu pensei assim, vou passar o orçamento, eles nem vão... Sei lá se eles vão fechar, né? Acho que nem vão fechar. Aí eu passei um orçamento lá, eram uns 15 dias, assim, de trabalho, eram 2 semanas. Eu ia trabalhar, eram 10 diárias, né? Eu ia trabalhar umas 2 semanas, direto, fotografando todo dia, de manhã até quase de noite e tal. Era um trabalho puxado, assim. E aí eu passei o orçamento. 30 mil reais na época, isso foi em 2012. 30 mil reais. Os caras aceitaram na hora. Eu até fiquei meio sem jeito, falei, e agora? Agora eu vou ter que fazer. E aí eu fui lá e fiz, né, um trabalho publicitário. E depois desse ainda virou outros trabalhos. Não é um mercado assim que eu curto, né? Mas tá aí, é um mercado que existe. E também o ensino. Tem a corporativo, casamento, estúdio comercial, publicidade e ensino. Ensino é um mercado, principalmente ensino EAD, né? Hoje em dia é um mercado que está crescendo muito. Escolas de fotografia sempre foram um bom negócio. Qualquer lugar, você pode estar em qualquer lugar aí no Brasil, em uma cidade do interior e tal, uma escola de fotografia sempre é um bom negócio. Mas é claro, você tem que ser um bom profissional para chegar nesse nível do ensino. Então, não é algo que você vai fazer amanhã. É algo para quando você tiver mais experiência e tal, e estiver pronto, falar, não, agora eu quero ensinar. E tem que ter a didática também, né? Não depende só saber fotografar, tem que saber ensinar também, né? Mas também é um mercado da fotografia, é um mercado que existe. Então, assim, a gente tem que sonhar grande, tem que pensar grande. Vamos lá, vamos sonhar com 50 mil, vamos sonhar com 100 mil por mês, porque é possível. E aí você vai fazer suas metas e vai pegar e vai seguir o caminho, seguir o passo a passo e trabalhar pra chegar nesse patamar. Quem não sonha, não chega lá. Aponta pras estrelas e chega na lua. Tudo bem, você vou sonhar com 50 mil, mas se eu chegar nos 10, assim, sonha com 50 mil e chega nos 10, chega nos 15. Agora, se você sonhar com 10, é capaz de você só chegar no 2 ou no 4. Faz sentido o que eu tô querendo dizer?
Então, assim, sonha com 50 mil ali. Ou sonha com 100, sonha com mais, né? Aquele cara que eu falei lá do casamento, que foi meu professor, na época, né? Que eu fiz as aulas com ele lá, isso já tem muito tempo, foi 2007, tem 14 anos. Na época, a empresa dele faturava de 500 a 600 mil por ano. Aquilo abriu meus olhos de um jeito, falei, caramba! E aí, depois, quando eu comecei na área de casamentos mesmo, que eu comecei como freelance, trabalhando para outro fotógrafo, né? Busquei algumas oportunidades lá de freelance e fui trabalhar de segundo fotógrafo para um outro cara de São Paulo aqui também, famoso. E aí, quando eu conheci esse cara e tal, e aí trocando ideia, né? Porque eu falei, o que eu falava pra ele, eu falei, um dia eu quero ser igual a você, eu quero ter minha própria empresa, e eu quero crescer e ser assim. E ele falava pra mim, cara, se você quiser, é só ir pra cima, né? Era um cara que me incentivava pra caramba, Ney Fernandes. E a empresa dele na época, também, assim, nessa época, 2008, foi 2008, 2009, ele faturava uns 500 mil por ano com a empresa dele. O fato de andar com esses caras me fez acreditar que aquilo era perfeitamente possível, né?